Eu queria falar sobre a tua profissão. Me conta como é que tu foste parar como PT, mano. O que eu quero saber é se foi realmente um curso ou uma profissão de eleição ou foi uma cena que te calhou na tua jornada. Estás a ver? Epá, eu sou de Açores. Não se sabe. Não és dessas. Não, Ninguém- sou de ninguém nota Açores, isso. sou de São Miguel, Ninguém nota isso. Ponta Delgada. Yeah. Por isso é que o meu sotaque é muito bonito. Pronto, sou de São Miguel, Ponta Delgada. E o meu primeiro trabalho foi na hospitalidade, foi num restaurante no Pasta Café, aos 16 anos, porque faltava à escola para jogar futebol e perdi o ano por faltas várias vezes. A sério, para ir jogar Era futebol? jogar futebol a namoradas, ou namorada. Não, esse foi pior que eu, hein? E então o meu pai já estava farto e a minha mãe, Yeah. farto de ver o quanto eu queria faltar à escola, e então eles queriam me ensinar o que era a vida e meteram-me a trabalhar aos 16 anos. Yeah. Um, Que só fizeram E bem. meteram-me a trabalhar, desculpa. Eu disse que eu queria. Eles nunca me meteram-me a trabalhar, nunca ofereceram nada. E trabalhei, mas não gostei muito de trabalhar na restauração. Não é fixe. É das piores coisas que eu já vi. Nunca trabalhamos Ninguém, também. ninguém imagina a quantidade de Tarefas, né? skills que tu tens que ter Ah. a nível de lidar com clientes, saberes vender, aceitar eles serem rudes contigo. Yeah. E não há nada. O pior cliente que eu já atendi, já trabalhei em retail, hospitalidade, restauração e em ginásio. O pior cliente é o da restauração. Ah, é? Sem dúvida alguma. Eles pensam mesmo que... Sem dúvida. Eu lembro-me, eu tinha 16 anos, eu estava a servir um casal de um homem que aparentemente parecia que tinha dinheiro. E a minha mãe sempre me ensinou a sorrir para as pessoas, que vais ser bem tratado. Yeah. E eu sempre pensei Pensaste só- que fosse a vida fosse isso. E então eu chego ao pé desse casal e ele está a sorrir. Eu chego lá a sorrir e assim, boa tarde, como posso ajudar? O que é que gostariam? E o gajo vira-se, estás-te a rir? E eu assim, sim, estou a ser simpático. E ele tem cara de palhaço. É tipo, hoje em dia eu se visse isso, eu tinha 16 anos, mano. Que quanto inseguro é só normal para querer superiorizar um miúdo de 16 anos. E tipo, Credo. há pessoal anormal em todo o lado. Há pessoas E- que tipo... Sinceramente. Eu quando vou a um restaurante e eu vejo um miúdo novo a servir, eu admiro imenso se ele faz um bom trabalho. E se ele não faz um bom trabalho, eu percebo que ele é novo. Yeah. E eu não percebo como é que, só por estar a sorrir, não é que eu tivesse feito um mau trabalho, eu só me apresentei e o gajo estava já... Devia ter um pênis pequeno, só pode ser. Só podia, mano. Só podia. Mas pronto, trabalhei na restauração, E pensou que tu estavas a rir disso. conheci a mulher dele, talvez. Yeah. Trabalhei na restauração, depois voltei para a escola, perdi outra vez, meu pai meteu-me então a trabalhar na construção. Aí já foi... Aí já foste mesmo tipo, não, agora tipo... E foi um choque enorme, apesar de trabalhar numa cena de família, mas eu lembro-me a primeira semana torci o braço, nunca tinha pegado em madeiras. Então, foi mesmo um choque mesmo. Foi mesmo quando eu senti a vida dura. E quando eu lembro-me do mestre Júlio, uma vez chegou ao pé de mim e dizia assim, os livros não pesam, que eu estava bem cansado. Não matavas bem. Eu mereci isso. Mas depois de 6 meses, quando era tempo para voltar à escola, meu pai disse que era este dia, disse, não, eu quero continuar a fazer isso. Eu disse, não, vá já para a escola. Ainda sei, essa foi uma experiência. E fiz antes dos trabalhos, depois acabou um curso técnico de laboratório, fui para... Trabalhei numa bomba de gasolina, foi o meu primeiro emprego mesmo a sério, porque os outros eram part-time, esse era full-time. Estavas o quê? No caixa? No caixa, é um trabalho muito pacato, é fácil, e foi um bom trabalho, era o trabalho que eu precisava na altura. Tu falas com muita gente,
Conheces muita Eu gente, adorava. principalmente em São Miguel, que é uma ilha relativamente pequena com outras partes do mundo, e tu conheces muita gente por causa disso. E foi muito bom para mim na altura conhecer a quantidade de pessoas que eu conheci. Depois, entretanto, jogava futebol, magoei-me no meu joelho, tive uma ruptura de ligamentos cruzados e tive que fazer fisioterapia. E ao fazer fisioterapia foi quando eu comecei a ganhar amor pelo ginásio, porque nós queremos, quer não, fazer fisioterapia é praticamente fazer exercício de ginásio. E quando eu comecei a falar com os fisioterapeutas, eu disse que gostava de fazer isso. E comecei a perguntar como é que era. Eles quando disseram que eu teria que ir para a universidade mais de 3 ou 5 anos, eu disse, não gostava nada disso. E descobri, entretanto, tendo essas conversas com os fisioterapeutas, eles disseram, tu podes ser, se o que gostas mesmo é de ginásio, tu podes ser personal trainer. E entretanto descobri que na Cefad, no continente, eles davam um curso de instrutor de ginásio e fui para lá estudar. Não tinha dinheiro, mas vendi o meu carro. Uau! Aluguei um apartamento em Lisboa e fui tirar o meu curso. Ah, sério? Yeah. Uau! E fui tirar o meu Isso curso. é por quantos anos? Tinha 22, 23. Uau! Vendi o meu carro, fui estudar, vivi quase 2 meses sozinho em Lisboa, sem nunca conhecer, nunca ter saído de... Apesar de ter vivido aos 13 anos até aos 14 no Canadá. Foste para o Canadá? Yeah. Mas isso foi o quê? Foi tipo com os seus familiares? Seus pais? Sim, a minha mãe e o meu pai passaram por uma época em São Miguel. Yeah. E o meu tio e a minha tia estavam a viver lá e eles disseram porque é que não vais para cá. Yeah. E eles tentaram ir Yeah. e não correu bem porque arranjar a cidadania, arranjar os papéis para poderes trabalhar no Canadá não é nada fácil. E então tirei o curso na Cefad e depois quando voltei para São Miguel arranjei um trabalho num ginásio e na bomba da gasolina. Uau, fazia os dois trabalhos ao mesmo tempo. E Fixe. depois também comecei a trabalhar numa discoteca. Eu fazia os 3 trabalhos. Discoteca, isso, discoteca sério ou discoteca mesmo tipo? Não, discoteca sério. Era mesmo... Eu comecei E nas discotecas era o quê? Fazias o quê? Barman. Barman. E, Sabes brincar com aquelas cenas aí, tipo das garrafas? sei, mas muito limitado. É? Muito limitado, yeah. E sabes fazer com ganda coquetel? Eu tenho... coquetéis faço. Mano, eu vou te dizer que no próximo podcast... próximo podcast não há vinho. Há coquetel, mano. Eu quero um coquetel aqui feito mesmo. Outra vez... Fazia umas grandes caipirinhas. Coquetéis... Já não me lembro do nome. Adoro mas coquetéis, gin eu faço um belo. Só que não conheço gin. nenhum assim meu de eleição, mas adoro saber que tipo isso é um coquetel. Yeah. Adoro o nome. Tem muito. Há vários níveis de barman e quando tu sabes mesmo a arte, tenho um amigo meu, era um amigo meu e depois foi o meu chefe numa discoteca Ibiza que nós tínhamos lá. O Filipe, ele também chamava-se Filipe. Ele é uma máquina, ele leva aquele trabalho a outro nível. Tipo, há o barman que serve vodka com Coca-Cola, whisky cola só, mas ele leva aquilo a outro nível. É? E ele ensinou-me flare, mas nunca cheguei ao nível dele, ele brincava com aquilo. E depois, quando eu tirei o curso, comecei, depois fui viver para o Canadá também. Outra vez, aos 27 anos. Essa aí eu lembro. Não, aos 26 anos, desculpa. Contaste-me que realmente... Fui aos 26 anos e queria trabalhar, estive a trabalhar na construção, fui explorado lá há mais de um ano. Era suposto a ganhar $25, agora estava a ganhar 15. Estava a ganhar debaixo da mesa. Eu lembro-me de uma situação... A sério? Eu e o Celso a trabalhamos... O ser humano, man. Man.
eu e o Celso trabalhámos na construção e eles a dizer a polícia está aí e nós nos escondemos num basement. Mas eles faziam isso de propósito ou estaria... Não, estão à procura de imigrantes ilegais. E nós temos a experiência de ter ficado 2 ou 3 horas a esconder da polícia. Que eles estavam no site de construção que nós estávamos. Porque se eles nos apanhassem e nós não tivéssemos documentos, íamos com aquela mesma roupa para o aeroporto. Credo, não sei se era isso que acontecia, mas era isso que nos diziam que ia acontecer. E, mas tive sempre muito o apoio da minha tia e do meu tio. E foi o que me fez aguentar estar lá um ano. Depois voltei para cá, voltei para São Miguel porque não conseguia ficar legal. E quando vim para cá comecei a trabalhar na Primark como supervisor. Qual a Primark? Aqui no Queensgate. Ah, sério? Yeah. Ah, é? Comecei com um contrato de 12 horas, depois fui para 20, depois 40 e depois consegui ser supervisor. E tive durante 2 anos mais ou menos como supervisor lá, ou 3 anos. Yeah. E foi uma altura que eu disse, eu não quero fazer isso, mas Mas porquê? É estressante, não é? A mim me parece. Não é, aquilo é um trabalho muito fácil, aquilo. Ah, é? O que está sempre, parece que a rotina é sempre a mesma e cada vez mais. Não há nada pior. Por exemplo, eu já fiz muitos trabalhos e para mim um dos mais gratificantes foi a construção. Porque tem um princípio, um meio, um fim. E tu vês uma progressão e acabas de fazer. Trabalho de retail é limpar. É tipo, tu limpas e depois fica sujo outra vez. E tens que limpar outra vez. Outra vez, tu arrumas a roupa, fica tudo desarrumado e tens que arrumar outra vez. É dos piores trabalhos. Mas eu como supervisor não estava a fazer isso tanto. Mas eu como, para mim, o trabalho é muito importante. Eu gosto imenso. Eu tenho muito brilho, eu gosto de fazer um bom trabalho. E quando tu tens pessoas acima de ti que quando estás a tentar melhorar alguma coisa e tu sentes que eles olham para ti de uma forma, porque é que estás a te esforçar tanto? Uau, já está. Desmotiva. Desmotiva. E eu por momentos pensei que fosse fazer aquilo para o resto da minha vida, tipo para gerente ou para manager e depois tentar continuar a crescer naquela companhia, mas eu quando disse eu olho para esses 6 ou 7 pessoas acima de mim e não vejo nenhum deles feliz. E disse, eu não quero fazer isso. Credo. E eu desisti completamente, sem trabalho, sem nada. Eu disse, já não vou fazer sério? isso. Uau! Mas foi só isso? Não tiveste tipo uma desilusão? Tipo... Nada, mano. Eu disse. Chegaste mesmo a coisa, viste tipo o que o pessoal estava, o ar, eles e... Eu tive, durante bastante tempo eu disse, eu quero ser manager e eu apliquei para uma loja em Rushden Lakes para ser manager. A minha manager veio-me dizer que eu não fiquei com o trabalho porque houve uma sujeita só que teve um score mais alto do que eu. Sim. Mas ela disse para não me preocupar que a minha entrevista era muito alta e nos próximos 6 meses a minha entrevista iria servir para qualquer loja. Eu lembro-me de que em novembro ela chegou ao pé de mim e ela disse Cambridge ligou para mim, tu podes ir para lá como trainee manager. E eu disse, eu não quero ir. Ela disse, eu não quero ir. Eu disse, não. Mas tu não tens que fazer entrevista. O trabalho até disse, eu não quero ir, eu vou-me despedir. E ela, vais-te despedir? Disse, o que é que tu vais fazer? Eu não sei. Eu lembro-me dessa conversa no fim do 2º andar da Primark aqui no Queensgate. Credo! Foi assim, daí disse, eu não vou continuar a fazer isso. Ela, mas tu vais... Não, eu não quero fazer mais isso. Eu acho que se não fiquei com esse trabalho em Rushden Lakes foi por alguma razão. Eu acho que é o melhor para mim, eu estive a pensar. E cheguei ao pé do meu pai e da minha mãe e disse, olha, eu não vou fazer mais na minha vida a não ser algo que eu gosto.
E no dia a seguir apresentei a minha carta. Eu disse à Primark que iria fazer o mês de dezembro, porque sei que era muito difícil de arranjar e teoricamente eu acho que era isso que eu precisava dar à casa também. Em janeiro não tinha trabalho, nem procurei trabalho, inscrevi-me foi no curso para acabar no nível 3 Personal Trainer. Eu estava decidido a trabalhar no ginásio de gym. Querias mesmo de gym? Aquele foi o primeiro ginásio, Felix. Quando eu vim para a Inglaterra há 7 ou 8 anos atrás, eu vivia à frente dos apartamentos, à frente daquele ginásio. Aquele condomínio ali? Eu vivia naqueles apartamentos. 42 Lambkin Close. Andavas lá no ginásio, tu? Andavas na altura? Tipo, como cliente? Como cliente. E eu disse que ia trabalhar lá um dia. E eu e o Celso, aquilo era a nossa salvação, porque eu e o Celso chegamos cá em dezembro, nós não tínhamos trabalho, nós não tínhamos nada, só tínhamos colchões cama, 2 sofás de ar e só isso. O nosso leite e o nosso fiambre ficava no lado da janela de fora. Uau! Mano, peraí. Diz-me uma coisa. Há uma coisa que se calhar ainda não disseste. O que é que... Mano, vocês... Quantos anos é que vocês foram ao Canadá? Tu e o Celso? Eu tinha 26. Eu tinha acabado de fazer 26 anos. O Celso também, mais ou menos, né? O Celso é um ano mais novo do que eu. Ok. Mano, vocês foram para o Canadá, não deu certo, voltaram. O que é que vos fez pensar que, tipo, na Inglaterra ia dar, mano? Porquê que vocês, tipo... Porque normalmente o pessoal desiste logo, né? Voltou. Mano. Porquê que vocês aceitaram passar por isso? Tipo, voltar aí... Porque tu estavas no teu país, estavas com a tua mãe, estavas com os teus familiares, o desemprego é aquela coisa que é, mas, tipo, sabias que, tipo, dava para ver, né? Tipo, aguentar. O que é que te fez, ou o que é que vos fez voltar a passar por isso, mano? Isso é uma boa pergunta, mas, por exemplo, o maior desafio que nós tínhamos no Canadá era a papelada, era nós podermos trabalhar no Canadá. Sim. Nós éramos ilegais no Canadá, nós não éramos supostos. Tipo, o governo não vos dava papeladas? Não nos autorizava a trabalhar, sim. Não nos autorizava a abrir uma conta, não nos autorizava a fazer nada. E nós tivemos durante um ano, no máximo, eu recebi o meu cheque no nome de outra pessoa para receber o dinheiro. Uau! E essa pessoa depois é que me dava o dinheiro. E nós susceitámos imenso, mano. Ninguém acredita. Eu acredito que muita gente tenha passado por coisas muito piores do que eu passei, mas foi situações e que não é que... E o pior disso tudo é que não é que eu e o Celso nós tínhamos bons trabalhos em Portugal. Sim. Nós tínhamos uma boa vida em Portugal. Sim. E nós nos sujeitamos ao que nós sujeitamos para não querer desistir. Foi muito fácil, porque nós estávamos confortáveis. Sim, mas lá está, mano. A minha pergunta realmente é essa. Assim, sem querer te cortar, é assim, tipo... Eu vim a Portugal porque o meu pai chamou. Não pedi, não me lembro de ter pedido. Ok? Aí é sorte. Ok, e vou ver a vida de Portugal. Estava tudo bem. Eu decidi que eu queria ter uma vida melhor. Por isso que eu vim para a Inglaterra, monetária, essas coisas que eu já expliquei. Mas eu tenho um background da África. E assim como boa gente diz, o medo de voltar a ser pobre. Por mais que tu sejas pobre, o medo de voltar a ser pobre, o medo de tu voltares a não ter opções para comer, não tens nada para comer, é terrível. Tu pensas mesmo. Mesmo eu aqui na Inglaterra eu penso. Então, hoje em dia, claramente, já estou num nível até que eu escolho trabalho. Ok? Isso já... Até quando eu fico com uma agonia dentro de mim quando eu até escolho trabalho. Até digo assim, eu não vou pegar isso. Ok? Porque onde eu vim,
Não se escolhe trabalho, se implora trabalho. E, para dizer, paga-se ao empregador para tu trabalhares. Ok? Que é uma cena ridícula. Mas, mano, calma aí, man. Eu não conheço a Ponta... É Ponta Delgada, né? Eu não conheço. Mas eu sei que aquilo faz parte de Portugal. Mano, isso aqui que tu estás a dizer é tipo basicamente uma chapada na cara. Tipo, porque assim, nós quando falamos de imigrante, passar o que estás a dizer é imigrante africano, Médio Oriente, percebes? Lá desses sítios onde o país basicamente não tem estrutura para andar e não deixa as pessoas andarem. Então, mas para um país como Portugal, eu não estava à espera disso. Porquê? Porque eu pensei, até podem passar por isso. Não nos aceitarem, em Canadá não aceitar dar documentos cidadãos portugueses porque vieram dessa forma ou daquela, mas não até esse ponto de dizer assim, vão ter que passar por isso, percebes? Então por isso que eu estou aqui tipo assim meio chocado a pensar assim, porquê, mano? Tem que ter uma explicação, mano. Porque tu não passavas a fome em casa. Não. Tu vestias. Trabalhava. As cenas básicas, trabalhava. Ganhava mais. Porquê, exatamente? Porquê? É exatamente isso que eu quero saber. Porquê, mano? Tu por vezes podes ser prisioneiro dos teus sonhos. E eu sempre fui prisioneiro dos meus. E Portugal é espetacular para mim. Eu falo Portugal. Eu nunca viveria em Portugal continental, acho eu. Ah, é? Acho que não é nenhuma. E eu gosto de... Eu sou muito orgulhoso de ser açoriano. Porque, para mim, principalmente, tu vês, eu acho o açoriano completamente diferente. Eles fazem tudo para sentir bem. Eu quando vou até à minha ilha, às vezes até fico cansado de dizer, não te preocupes comigo, eu estou bem. Eles querem tratar, mano. Eu senti essa cena quando fui para a tua casa, mano. Senti isso, mano. Eu não disse, mas eu adorei conhecer os teus pais, mano. Obrigado. Adorei conhecer a tua família. Adorei mesmo. Tipo, eu não me senti, tipo, eu sou novo aqui, percebes? E eu também não senti aquele cuidado essencial, tipo, virado só para mim. Senti que eles se preocuparam, mas não ficaram virados só para mim. E isso me fez sentir, tipo, eles estão-me a deixar em casa, mano, estás a ver? E por acaso, a falar nisso, a minha mãe, quando eu disse, eu vou ter que falar, e que eu disse, ele teve gêmeos, um menino, e ela, a primeira coisa, diz-me a idade deles. Perguntei-lhe a idade deles, que é para eu poder cozer malha para eles. Ela quer fazer. Eu aceito, malhas aceito. Ela fez-me essa pergunta, por isso tens que me dizer que é para ela poder fazer. Obrigadão, já agora, obrigadão. Mas mano, isso para dizer que eu adoro a minha ilha. Eu gostava, não sei se queria acabar lá, mas talvez, quem sabe, um dia. Porque depois tu tens filhos e os teus filhos se crescem em casa, não vão querer ir para lá. E tu queres estar ao pé do... Mas aquilo para mim vai ser sempre um meio contínuo. Mas eu sempre me senti limitado e que se eu onde eu estava, eu nunca conseguiria realizar os meus sonhos. Ou pelo menos até tens a possibilidade de progredir numa carreira. Sim. E para mim era impensável continuar uma vida em que eu teria que aceitar as coisas como fossem dadas, como tu disseste. Sim. É impensável rejeitar trabalho em Portugal. É impensável, claramente. Para muitos portugueses, a palavra ficar efetivo é um sonho. Mano. E eu digo-te, eu espero que eles não vejam, eu espero que não vejam isso, que nem todos disseram isso, mas por exemplo, muitos amigos meus que trabalhavam na bomba da gasolina, eles estavam todos os dias a falar da bomba da gasolina. E muitos deles estão lá ainda. Depois de 8 anos. E eu já fui para o Canadá e já fui para a Inglaterra e eles estão à procura de é chato. De uma oportunidade diferente. E isso para dizer que eu sou prisioneiro dos meus sonhos. E os meus sonhos fizeram-me
suportar tudo o que eu passei no Canadá. E até aqui, durante 3 anos, que eu fui miserável. Eu odiei trabalhar na Primark. Odiei trabalhar na Primark. Não é que a companhia seja má, mas não sentias que era a tua ambiente. cena. É o ambiente de... Não sentias que era a tua cena. As pessoas não serem verdadeiramente felizes naquilo que fazem e não sequer se importarem tanto. E usarem as outras pessoas abaixo para pressionar para fazer um bom trabalho enquanto eles não querem resolver. E o nível de liderança é muito fraco lá. E então foi aí que eu fiz. Eu disse, não quero passar mais, vou desistir. Depois cheguei a casa e disse à minha família, não vou fazer mais nada do que eu não gosto. Eu só vou fazer tudo o que eu gosto. Eu já fiz muito por muita gente e agora vou fazer por mim. E fiquei 2 meses sem trabalhar, tirei o meu curso. Mal acabou o meu curso, o Zimbábue. O de ginásio lá, né? O T foi o que me ajudou a entrar no ginásio. Ele já estava lá na altura? Já estava, ele era PT. Ele, o meu irmão Tiago dava-se muito bem com ele e com o Jamie. Ok. E o... Tu conheceste ele através do Tiago? Através do meu irmão Tiago. Eu pensei que tu é que apresentaste o Tiago a eles. Não. O meu irmão Tiago, eu sou uma pessoa... Eu nunca forço uma conversa. Eu nunca chego ao pé de ninguém para iniciar, né? O meu irmão Tiago era a alegria. alegria. Esse é um dos meus, Tiago! Tens que vir aqui para o podcast. Eu gosto de falar, eu sou mais reservado. Não quer dizer que eu não seja coisa, mas ele é a alegria quase da festa. E ele apresentou-me ao T, o T deu-me com o meu CV ao T, o T apresentou-me aos patrões. Na altura, a Bally e o James, e eles deram-me uma oportunidade, fiz a entrevista, fiquei no trabalho. Como PT, 5 meses depois de PT, apareceu a oportunidade para ser manager lá, assistant manager. E fui para assistant manager. 5 meses depois? 5 meses depois. Ajudou que tinha a experiência da Primark. Sim. Mas mano, é assim, tipo, depois vais continuar, mas é assim, anda lá falar tipo um pouquinho de a oportunidade apareceu. É assim, a oportunidade aparece para muita gente. E claramente a gente diz aparece uma vez ou não sei, eu não sei se realmente apareceu só uma vez, mas tipo, apareceu. Não chegou só para ti, exclusiva só para ti, chegou para muita gente. Tipo, porquê que tipo, tu pegaste a oportunidade? Porque tu sentias que tinhas algo para dar, conseguias fazer. Ou só foi só tipo, não, apareceu a oportunidade, vou pegar no que dar. Ou tu sentias que tu conseguias fazer o trabalho? Achas que tu conseguias? Tu sentias que tipo assim, esse trabalho eu consigo fazer? Não, ou tu sentiste que não, vai dar no que dar, eu vou. Eu ser sincero, eu não acredito, a não ser que seja um trabalho muito específico, que seja preciso um curso, ou tipo, e mesmo que seja um curso, eu acredito que não há nada que eu não possa aprender. Eu não tenho medo de falhar, eu não tenho medo de perguntar. Por isso é que eu dou-me bem com toda a gente, eu não tenho medo de perguntar. E ser perguntar da maneira certa. E para mim, ignorância é tu não perguntares e pensares que sabes o que é verdade e desejas uma coisa. Porque a tua experiência de vida pode ser completamente diferente da minha e eu posso não saber, eu posso nunca ter tido que saber. E eu sempre soube que qualquer trabalho que se tu quiseres, tu consegues o fazer, e mesmo que tu não consigas dar, por exemplo, se tu e eu fôssemos para o mesmo trabalho, tu fosses melhor do que eu não teria problema enquanto trabalhavas 8 horas a trabalhar 14 horas. Eu fiz isso durante muito tempo no ginásio, porque havia muita coisa que eu não sabia fazer. E foi uma das coisas. A oportunidade de aparecer, mas eu estava já em vantagem
em comparação a todos os meus colegas que foram contra e que já estavam lá há 3 ou 4 anos. Sim, mas mano, lá está, eu sei que tu, eu de um jeito senti que tu ias dizer isso, mas é porque tu és uma pessoa boa mesmo, tipo, és uma pessoa fixe. Mas o que eu percebo é que o problema da maioria das pessoas é só aquilo que tu disseste, o medo de perguntar e aprender. Eu acho que isso é o que trava quase toda a gente, porque tu disseste que tu não sabias aquele trabalho, não estavas confiante, mas sabias que tipo assim, eu vou aprender, vou perguntar, eles vão me ensinar, mano. Olha, eu não trabalho para IKEA, eu sou trainer, dou treino aos trabalhadores, né? E muitos colegas vêm ter comigo e dizem, olha, ouvi dizer que há vaga para treinador, o que é que achas necessário? Eu dou tudo que não me deram a mim. Eu peguei a vaga e tive que aprender tudo. Eu dou tudo a essas pessoas, as pessoas não aplicam. Eu pergunto, por que a vaga passou, não aplicaste? Não, porquê? Não. Eu sinto que falta isso. Depois eu ouço as pessoas a queixarem que não estão bem, não gostavam daquilo. E eu pergunto, assim, tipo, não há trabalho que tu vais pegar e não vão te mostrar o que é que tu tens de fazer. E isso é aprender, mas o pessoal não tem isso. E eu sinto que, tipo, nós nos culpamos muito, mas é porque nós, às vezes, não tentamos muitas vezes. Por exemplo, tu me disse, chegamos aqui no início, no off, disseste-me, olha, fazer assim para editar e tudo e tudo. Não perguntei, mas tu me disseste. Mas se eu não tentar, eu não vou conseguir fazer aquilo. Exato. Mas eu tenho... Quer dizer, tu basicamente já me deixas tudo. Eu tenho que experimentar e fazer, ver por mim mesmo. E isso acontece com muitas pessoas. Muitos de nós nós estrangeiros, viemos para basicamente ganhar e vencer aqui, ter uma vida melhor, né? Nós não passamos à frente simplesmente só por causa disso. Eu sinto isso só mesmo por causa disso. Por causa tu sentiste que tipo, é uma responsabilidade, tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã, vais errar, o pessoal vai saber, vai te rir, mas tu foste à frente, mano. Mano, eu acho que tipo, isso é chave para quase toda a gente. Infelizmente, e há muitas pessoas que depois arranjam desculpas. Para poder não... Eu lembro-me de estar na Primark e a posição de supervisor aparecia, que era a mesma posição do que eu, eles começavam a falar comigo e depois não aplicavam também. É uma situação. E depois, porquê que não aplicaste? Só 50 pijamas. Ou é só mais isso, ok? Eu disse, não é isso, é a progressão. Não estás a pensar mais para a frente. E eles arranjavam, eles depois até se convenciam, sabotavam-se a si próprios, para não ter progressão, que é para sentir-se bem. É impressionante. Fazem mesmo isso. E fizeram no mesmo ginásio, eu não quero trabalhar sobre ela, não sei o que é dizer. Mas é posição. Se tu começares a tua carreira dessa forma, tu não sabes onde é que podes acabar. Mano, só para comentar uma coisa, eu vi há dias um podcast que o Fat Joe participou. O Fat Joe esteve a falar sobre jogar na tua posição. Ele disse que é muito importante tu saberes a tua posição e jogares a tua posição. Não há problema nenhum com isso. Desde que tu fazes o teu trabalho bem na tua posição, está-se bem. Ele esteve a explicar que ele nunca foi o hype, nunca foi o mais, nem quando estava com o irmão. Quando esteve com o Big Pimp, o irmão era o boss. Ele tinha que abrir a porta para o irmão, tinha que andar ao lado do irmão, mas com uns passinhos para trás. O irmão é que era o cara ali. Está tudo bem com isso. Quando o irmão faleceu, ele teve o momento dele. Ele fez valer o momento dele, porque ele era o Pimp. Já não tinha outro. Então ele teve que fazer por o irmão dele e por ele. Jogou a posição dele, mas ele esperou. Reconheceu o espaço dele e reconhece que hoje em dia tem cantores melhores que ele. Ele ainda não lhe perguntam quem é o melhor rapper, ele diz, eu sou o melhor. Não diz isso porque ele reconhece a posição dele. Não, minha posição, sou bom, mas tipo, reconheço. E ele reconhece hoje que tem um amigo dele, que o melhor amigo dele que ele leva como irmão, que é o DJ Khaled. São que nem irmãos, eles. Ele reconhece que DJ Khaled é mais novo que ele. Ele basicamente ensinou o DJ Khaled a entrar, abriu as portas para o DJ Khaled, mas ele sabe que o DJ Khaled é o cara hoje. Então o que é que ele faz? Joga na posição dele. A posição dele é qual? Fica atrás quando o DJ Khaled está à frente, abre a porta para o DJ Khaled. Isso é para mostrar para o pessoal que tipo, tu tens que jogar na tua posição. Não tens, joga na tua posição, não interessa, joga ao teu lado, tenta ser melhor.
o que acontece na maioria do pessoal, deitamos bué oportunidades fora Yeah. por causa disso. Porque nós pensamos, eu não vou ficar por trás debaixo disso, eu não vou que o pessoal pense que eu... Mas a posição que tu estás, também estás. Só que eles dizem, mas aqui eu não estou a levar direto. Mas não, nós não perdem a experiência, Yeah. perdem a qualidade que tu podes te tornar como pessoa, como profissional, perdem bué de oportunidades. Yeah. E realmente é por causa disso. Medo. E, por exemplo, a medo e Medo. eles arranjam desculpas. Desculpas. Hoje em dia as pessoas acham que merecem grandeza sem terem que se esforçar. E Eu, por exemplo, eu quando disse que eu estava em vantagem era porque quando eu fui para a entrevista, eu fiz uma pergunta na entrevista aos dois managers, que era fizeste uma pergunta. fiz uma pergunta e que disse se eles gostavam de trabalhar para a empresa que eles trabalhavam. E eles disseram, claro, que gostavam, blá blá blá. E fiz a pergunta ao James, que era o assistant manager, e disse, tu, como é que vês a tua progressão na tua carreira? E ele disse que estava a tentar arranjar outro ginásio para ser manager. E logo aí eu disse, ok, se eu não gostar de ser PT full time, posso preparar-me para tomar o lugar dele. E sempre que eu sabia que ele ia fazer um trabalho fora do ginásio, tipo fazer marketing, ir falar do ginásio a outras empresas, ele dizia no grupo, alguém quer ir? Era o único que ia. Uau, no grupo dos PTs? Dos PTs, o único. E depois os PTs, o Filipe está sempre atrás dele. Mas eu não queria saber. Mas mano, lá está. É assim, isso que estavas a dizer, tipo, o pessoal dizem tipo lambibota, né? Yeah. Ele está a ser lambibota. Não, eu estou a ver já mais à frente. Exatamente, o pessoal está a ser medricas. Porque eu sei que o pessoal gostava, porque até cai bem. Tu saís do ginásio e ires representar a tua empresa em outros, cai bem. Não interessa a posição, mas ir representar cai bem para ti. Só que eu acho que o pessoal é medricas. O pessoal tipo tem medo e sabe que vai errar. E esse medo de errar não se ultrapassa mesmo. Não, que depois eu digo que uma das coisas mais poderosas que eu disse quando eu fiz a entrevista para a posição de Assistant Manager foi tu consegues ver o quanto eu já estou a fazer sendo um PT, imagina quando foi a posição Flamengo. Já dá para ver o quanto apaixonado e dedicado os outros que só pensavam em si, com quem que tu queres trabalhar. Alguém que mata-se a trabalhar para si e para o ginásio, ou alguém que só trabalha para si. Claramente, A decisão é fácil e a decisão foi pregada e comecei como assistant manager. Mas isso para dizer, a minha vida não é só um mar de rosas. Eu tentei depois ser manager durante para 3 ou 4 ginásios e fui rejeitado, mano. Sim, mas a consistência, tu queres... tentaste, sim, mano. E aprendeste cada vez que se foste rejeitado, aprendeste uma coisa, né? E 2 entrevistas foram 2 semanas de distância. A mais próxima que eu consegui foi que tive quase a conseguir foi o ginásio em Huntington. Da James. E tive quase, estava mesmo, mas eles ofereceram ao outro. Mas eles gostaram tanto da minha entrevista que depois até sugeriram uma entrevista para Kings Lynn. E a minha entrevista para Kings Lynn aí eu já sabia, eu pedi feedback. O que é que me tinha feito não ter ficado com o trabalho. E eles disseram o que é que eu falhei, o que não é fácil a vir, mas na próxima já não havia hipótese. E assim, tudo, eu disse, tive a mesma pessoa a entrevistar-me. A sério? E tudo o que ele, antes dele me fazer as perguntas, tudo o que ele disse que eu falhei, eu disse a ele. A minha primeira entrevista foi 1h30, a outra entrevista foi em 20 minutos. A sério? Ele disse, eu não sei o que é que te perguntar. Não, calma aí. Espera aí, é assim, mano, espera aí. Isso que tu disseste é aquilo que se diz, tipo, aprender com os erros, mano. E aprender e corrigir para... Mano, quando queres uma coisa Uau. e tu bates à porta
da gestão de tempo, mesmo que eles te negam, vai haver uma altura que eles vão abrir. Eles vão ter que abrir. Ou tu arrombas a porta. Exatamente, arromba a porta, pronto. Não, mas mano, eu vou te ser sincero, tipo, eu te disse já no off várias vezes que eu tipo, admiro-te, e esse recorde de 5 anos também, porque eu me baseei que tipo, por um tempo, né, que muitas das vezes o pessoal, aquilo é escala, tipo... Não tinha que ser tu, tinha que ser a pessoa que já estava no ginásio há mais tempo. É basicamente assim, estás a ver? Não, é assim. E muita gente leva isso e acredita dessa forma e pensa que ficando mais tempo na empresa, mais tempo pode crescer. Mas não, percebes? Eu tinha sido o último a entrar quando eu fui manager. Estás a ver o que é? Eu fui o último. Tínhamos uma equipa de excelentes PTs. Uau! Mas eu tinha sido o último PT a ter entrado lá. E fui o que ficou. É uma cena muito engraçada. Olha, assim, tipo, as pessoas têm mais ou menos a noção, preparam-se para fazer a entrevista, preparam-se, estudam para aquilo que eles querem fazer e sabem tudo, só que eles não se preparam para aceitar o não, tente mais tarde. Estás a ver? Esse não tente mais tarde, o pessoal não treina. E você vai estudar, vai se formar, vai ser doutor que você quiser, vai fazer. Se não treinares, não tente mais tarde, isso te destrói. Eu já vi muitas pessoas, principalmente na Tuga, a me dizer assim: achas que eu estou aqui a trabalhar porque eu quero? Eu fiz a formação de X, eu sempre peguei a formação de X porque não sei o quê. E eu penso assim, hoje, né? Na altura, eu ia na vibe deles, mas hoje eu penso assim, tipo, não há problema tu és doutor de qualquer coisa, hoje estás no caixa de um mini preço, mas continua a tentar, percebes? O pessoal aceita porque já chega tipo, o pessoal aceita, chega porque não, tipo, isso é assim, isso está manipulado, está feito e já está. Se tu não tiveres nenhuma limitação física, tu aceitas, acabas por aceitar a tua realidade. Se tu decidiste vitimizar, isso vai ser a tua realidade para esta tua vida. Mas mesmo que seja injusto, mesmo que seja tudo o que tu quiser, mesmo que arranjes todas as desculpas, se tu achas que aquilo não vai ser a tua história final, tu tens esse poder. Quantas vezes, por exemplo, eu vi um estudo uma vez que existe mais homens John em posições de poder que mulheres. Sim. Okay? Sim. E pronto, eu acredito que muitos trabalhos. Eu fui para um ginásio em Manchester e tentei ficar com aquele ginásio e não fiquei. O gajo ofereceu-me de vez a posição de assistant manager naquele ginásio. Ele gostei imenso, mas ele ofereceu-me a mesma posição que eu tinha nesse ginásio aqui. Eu disse que se não fosse por posição de manager, eu não venho. Sim. E ele pode ter talvez escolhido alguém que fosse mais parecido com ele, Louro ou Jesus, e o nome dele fosse Kevin ou Chris. Estás a ver? Mas eu nem quero saber. Há de haver alguém que acredite, e mesmo que fosse o gajo outra vez, eu vou-lhe impressionar. Não sei porque é que ia dizer isso agora, mas imagina se está a dar muito bem. Está aí a dizer agora as coisas que eu já consegui no ginásio, mas não faz sentido nenhum. E só vim a falar já. Não, mas mano, só conquistas. Eu não tenho medo de desafios e quando não for uma coisa para ti, não é para ti, paciência. Se tu decides, ponto final, que não vais fazer mais nada e que essa é a tua realidade, é a única história que tu vais ter para contar. Exatamente. Eu tive 4 ou 5 negas, 4 negas em outros ginásios, e se tivesse desistido em algum, a minha história era: à Inglaterra eles não dão oportunidades a portugueses. Exatamente. Mas não, olha, eu posso dizer, sou agora manager de um ginásio. Mas ninguém sabe que eu falhei 4 vezes. Não, exatamente, porque o pessoal não vê o bebê. Não está, não vê. Não vê. Porra, mano. Eu não posso mencionar nomes, eu queria agora. Mas isso é mesmo tipo uma chapada na cara do pessoal. Tipo,
Estás a ver? É mesmo para o pessoal acordar. Mas é assim, mano, é por tu não teres medo, né? De experimentar e tentar e errar, que tu chegaste até aí, e exatamente, te dou os meus parabéns. Obrigado. E gosto da ideia, e fiquei bem feliz mesmo quando tu foste para King's Lynn. Eu fiquei, porra! Eu tipo, eu festejei mesmo, não, mas tipo, é fixe, eu gosto, porque eu gosto de estar à volta de pessoal assim. Eu gosto tipo, de ver o pessoal tipo, a crescer, a fazer cenas. Dá-me bué esperanças, tipo, eu gosto da ideia de tipo, motiva-se a ti próprio. Motiva, tipo... E tu podes usar o sucesso dos teus amigos e de outras pessoas que tu conheces como motivação própria. Tu consegues usar filmes e vídeos no YouTube como motivação. Porque é que tu não has de usar os teus amigos e celebrar as vitórias deles? Uau! Mano, essa aqui foi esse para mim já é um corte para o meu. Não, mas tipo, espetáculo, mano. Espetáculo. Exatamente isso. E nós procuramos muito espelhos fora da nossa realidade. Porque nós temos uma ilusão de dar um passo enorme de fora da nossa realidade para, estás a ver, esse sítio. Mas o que tu disseste é espelhar-te com a tua realidade, com o que tu vês, e vais crescendo assim, estás a ver? É exatamente isso, mano. Nós queremos muito ser o Brad Pitt, estás a ver? Mas estamos a saltar daqui para lá, não queremos fazer o passo, estás a ver? E se eu me espelho com a tua vitória, tu mais próximo, e vou-me espelhar com o outro, e é assim que se chega. E toda a gente chega assim, mano. Não, mas é seguir. E depois não é que tem uma receita de sucesso, mas tu ao poderes ouvir a história do teu amigo, tu podes chegar mais próximo até dos teus sonhos. E não é por alguma razão que as nossas mães diziam, e a minha mãe dizia, diz-me quem são os teus amigos, eu digo quem tu és. E então quando tu mais rodeaste de pessoas que estão constantemente a ganhar, o que é que tu vais fazer? Tu vais ganhar. Não há como falhar, mesmo. Não há como falhar. E é isso, mano. A minha vida tem sido uma loucura quando eu olho para trás, que aos 22 estava numa bomba de gasolina e agora a trabalhar. Não há quem não tenha mal, porque toda a gente precisa trabalhar e coisa, e as prioridades das outras pessoas não são completamente diferentes. Mas para mim eu não conseguia, eu não queria. E eu não imagino a vida sem tu conseguires continuar a progredir e quereres mais e mais. Mas também digo-te uma coisa, atingindo o pouco que eu já consegui atingir hoje em dia, nada me dê mais gozo e nada foi mais importante para mim do que entregando a notícia da vitória às pessoas que eu gosto. Do que... Isso é mesmo fixe, né? Que nem... É fixe. Para mim, o romance que é preciso na minha vida é esse. Mas que eu te preciso da tua vida é esse. Gostei desse. O poder celebrar a vitória e ver as pessoas que gostem de ti realmente felizes pelo teu sucesso. Não o dinheiro ou não o trabalho em si ou o título. É mais ver o orgulho da tua mãe e do teu pai, os teus irmãos principalmente. E a tua parceira, que tu, por exemplo, eu tenho a sorte da minha parceira até me conhecer-me sem ter dinheiro. Né? Que fixe, né? Vocês crescerem juntos. Sem nada, mano. Vocês crescerem juntos. E ver onde a gente já está hoje em dia, uma coisa irreal. Uau, mano, não, meus parabéns, eu gosto. Eu já sabia um pouquinho dessa história, né? Mas é muito fixe, eu gosto de ouvir, porque realmente, tipo, nós temos que nos espelhar, o que disseste, temos que nos espelhar e nós temos que buscar essa cena, estás a ver? Tipo, de saber que, tipo, vais falhar, mas se é o que tu queres, voltes a lutar, prepara-te. Claramente que não vai ser sempre bater na mesma tecla, tens que te preparar porque já aprendeste o que é que te fez errar. Porque muitas das vezes o pessoal pensa que está tudo selecionado, está feito, não sei o quê. Por mais que esteja tudo selecionado, tu tens que impressionar.
Estás a ver? O disseste que trabalhavas mais do que as horas que eras necessário. Isso é para mostrar que se calhar não tinhas qualidade do que ele estava à procura, mas tu tinhas outras qualidades. Estás a ver? Então tu podias mostrar à empresa. Mano, isso aí, isso são cenas que se tem. Não se consegue. Realmente tu não consegues me dar isso na mão para eu levar para fazer. Isso é mesmo tipo, passas e quem quiser pegar, pega. E porque tipo, cada um no final tudo decide como é que é. E tipo, nós temos que ter princípios, nós temos que saber o que tu disseste, temos que saber reconhecer os nossos sonhos e lutar por eles. E acredito que muita gente tem sonhos, mas nega os seus próprios sonhos, né? Não quer lutar pelos sonhos. Quer simplesmente acreditar que isso está tudo uma merda, vamos todos parar numa merda, não há aqui valores nenhum. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil realmente. É mais fácil. Mas pronto, mano, o que não é mais fácil vão ser as perguntas que eu vou te fazer a seguir. Né? Estás com medo? Já estou. Mano, sim, mano, é assim. Estou a brincar, eu não fiz assim perguntas difíceis, são perguntas que tipo, eu no fundo faço-me a mim mesmo e às vezes também gosto de perguntar às pessoas para ouvir tipo, as respostas e não precisas dar muitos rodeios, respondes quando achas que tipo dá e aquilo que tu não achas que não queres responder, eu passo. Isso aqui livre-arbítrio, mano, a liberdade de expressão, mano. E tipo, podes dizer. Mas, para começar, mano, eu queria que frisasses mais uma vez, porque o canal é mais sobre isso, é mais sobre liberdade de expressão, mais livre-arbítrio. Eu queria que frisasses mais uma vez o teu pensamento colado. O que é que tu achas? Como é que tu vês, de forma mais resumida, claramente, porque já disseste, sobre a liberdade de expressão para ti, o livre-arbítrio para ti. Se tu sentes limite nessas coisas todas, nessa liberdade de expressão e no livre-arbítrio, tu como pessoa que tu és hoje, tipo, começando pela liberdade de expressão, tu te sentes uma pessoa com limites impostos ou limites que tu já tens dentro de ti? Porque nós realmente falamos sobre liberdade de expressão e falamos que tipo, não falas o que tu queres, mas eu não sei se esses são limites que são impostos ou se são mesmo realmente limites que tu impuseste a ti como um ser humano e a viver na sociedade que é, né? Então, livre-arbítrio. Por exemplo, o que para mim o que significa liberdade pode não significar o que é para ti. Eu acho que até certo ponto nós devemos ser livres. Sim. Mas a sociedade, por exemplo, existe e as regras da sociedade existem para te limitar. Sim. Para poder confirmar que permitir que nós não magoemos ou não usamos outras pessoas de outra forma. Mas eu acho que, apesar de tudo, acho que é um ideal que é-nos vendido e um sonho que é-nos vendido ou convencer que nós somos. Porque acho que, de certa forma, nós somos programados pela sociedade ou por tudo o que seja por for. Por exemplo, eu acho que os governos têm interesse que nós sejamos constantemente recordados de quanto diferente nós somos. Porque a união faz a força e se nós todos fôssemos unidos, nós é que mandávamos nessa merda toda. E como nós estamos sempre a brigar entre pessoas de diferentes raças, mulheres com os homens, agora já inventaram sexos. Nós tudo. Os grupos são cada um com 5 pessoas. Ninguém consegue fazer mal a um governo dessa forma. Nós estamos constantemente a brincar uns com os outros. Isso para dizer que eu não, até certo ponto eu não acredito na liberdade, porque nós somos ditos que nós somos livres, nós somos, mas nós estamos aqui, somos um número. O governo diz para nós casarmos, a religião diz para a gente estar com uma mulher e para casarmos, e a mulher para estar com um homem e casar. É tudo para nos controlar, tudo para nos limitar. Não tenho nada contra esses ideais, mas não acredito que nós sejamos verdadeiramente livres. Mas acredito que tu consegues ser
espiritualmente. Se tu apaixonaste pela tua pessoa e queres desenvolver a pessoa que tu és nas limitações da sociedade. Liberdade de expressão. Nós não somos. A liberdade de expressão para mim não existe neste momento. Ah, é? Porquê? Por exemplo, nós falamos uma vez do gajo, o Andrew Tate. Sim. Ele foi banido da social media por expressar a sua liberdade, a sua expressão. Yeah. E dizer o que é que ele pensa. Eu acho que tu tens aí a tua resposta, que nós não somos, não temos liberdade de expressão. Nós não podemos dizer nada se não que vamos ofender alguém. Tu tens que estar constantemente com cuidado se vais ofender alguém. Yeah. E numa sociedade que é extremamente sensível, que tudo lhe ofende, tu podes perder o teu trabalho por coisas que tu tinhas. Yeah. Tu disseste, acreditas que as pessoas podem mudar? O Kevin Hart, um dos homens mais funnies do mundo, adoro ver aquele gajo. Ele perdeu a oportunidade de ir para os Oscars porque ele disse uma coisa há 12 anos atrás, que se o filho fosse gay, ele dava pancadaria nele, que era para sair o gay dele. Oh, para ser o gay dele. Yeah. Para sair o gay do corpo dele. Para ser o gay do corpo dele. Para ele deixar de ser gay. Ele foi rejeitado e para os Oscars por causa disso. Há 12 anos atrás. Tipo, e é tal coisa, tipo, nós hoje, apesar de acreditar que nós não mudamos até certo ponto, eu acredito que as tuas experiências de vida podem fazer-te mudar. Há algumas coisas. E o que tu achas hoje em dia, podes não achar daqui a 10 anos. Sim. A percepção sobre uma pessoa ou alguma coisa, ou, tipo, e mais importante, o que é aceitável. Há 10 anos atrás, a gente podia estar a fazer aqui piadas sobre gays. Era aceitável. Na altura. Hoje em dia é impensável. Eras cancelado. É verdade. E não só disso, de muita coisa também. E tipo, as pessoas não percebem isso. E tu daqui, por exemplo, imagina que terias muito sucesso e daqui a 10 anos vais para uma coisa na TV e o Manuel Luís Goxa, tu gozaste com gays, o Manuel Luís Goxa não vai te crescer. E não há liberdade de expressão, de certa forma. Nós queremos, nós somos controlados e tu podes dizer tudo, tu és livre da tua expressão se a outra pessoa aceitar. Sim. E é esse o meu neste momento não há liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão. Pronto, tipo, é o teu parecer, isso é fixe. Isso é fixe. Agora, mano, baseando nisso tudo, eu queria te perguntar se tu darias credibilidade, tu sendo como um PT do ginásio, né? Isso até... Existe uma frase que diz: não se dá credibilidade aos gordos. É engraçado. Mas a explicação é porque os gordos não conseguem controlar o seu corpo, não treinam, não têm consistência a controlar o seu corpo, não gostam do seu corpo muitas das vezes, detestam, mas eles não conseguem treinar o seu corpo, não conseguem ir até, então não se dá credibilidade aos gordos. Ou seja, um PT gordo não me diz nada. A ti? É o que eles dizem. Ok. É a afirmação. É mais ou menos a conclusão. O que é que tu achas disso? Epá, olha, eu vou dizer-te. Podes não acreditar, mas no The Gym, eu dou-te o exemplo, o PT mais forte é o que tem mais educação. Educação? Fitness. Fitness. Oh. Ele é level 4, na educação mais alta. E mesmo a conversar, ele sabe mais do que eu e sabe mais de qualquer PT que está lá. Porque até o PT que tu podes achar que tem mais conhecimento lá, ele sente-se intimidado a ter certas conversas sobre fitness. Eu aprendi mais com ele, não vou dizer o nome dele, porque ele é o PT mais fortinho. Eu aprendi mais com ele do que aprendi no meu curso cá. Uau!
Educação não tem... uma coisa é ver assim. Há pessoas que usam fitness para ser magras. Há pessoas que usam fitness para ser estado mental. E há os PTs que veem fitness como a seasonal. De temporada. É de inverno. Chega aos 110 quilos facilmente. É de verão. Já chega aos 90, 85. Esse ano eu não cheguei, estou ainda no chão. Estás quase lá. E é diferente. Idealmente, a nível de saúde, tu deverias ser consistente durante um ano. Ter uma alimentação razoavelmente saudável, manteres o teu peso ideal e coisa. Mas eu, por exemplo, eu falo para mim próprio e eu sei que esse PT é mais fortinho. Ele adora comida que não é boa. E ele passa por fases que tu já lhe viste mesmo. Se tu sabes com quem é que eu estou a falar, não sabes? Mais ou menos, acho que sim. Ele já passou por fases mesmo que ele nem sequer podia usar os nossos calções de trabalho porque ele não conseguia entrar dentro deles. Ele neste momento parece um modelo. Uau! E é tal coisa, eu não acredito nisso, eu acredito que... Mas pronto, é tal coisa, eu percebo o que é que tu queres dizer com isso, porque esse vice só um PT... esse vice inicialmente um PT gordo, até falar com ele e saber a sabedoria dele, eu talvez ficava com o pé atrás. Infelizmente o fitness é uma área que a imagem vende muito. Vende muito, sim. E tu queres que não vende. Mas posso dizer-te desde já que muita gente que tem um grande físico neste momento no ginásio não sabe metade de como uns PTs gordos que está lá sabe. E eles só sabem injetar-se na coxa e não tem treino nenhum, não tem cabimento os treinos que eles fazem. Mas é isso, a imagem vende. Yeah. Boa. E como PT, já foste PT, né? E como chefe dos PTs, os PTs sofrem assédio? Os homens? Já sofreste assédio? Se é que eu não considero assédio. É engraçado porque o homem não considera assédio. O que a mulher considera, o homem não considera. Mas os PTs sofrem assédio. Sofrem. Muita pressão. Não, mas... eu posso dizer, as pessoas pensam que é muito mais do que realmente. Mas há histórias que é mesmo impressionante. Há mulheres malucas. Mas isso é tudo porque é um ambiente em que muita mulher se sente desconfortável e depois sente-se confortável por causa do PT. E há um jogo de emoções, o PT sentir-se confortável e depois o PT... o fitness é fácil ser atraente e depois o PT está na posição de poder. Tem muita coisa aí envolvida, mas é muito mais calmo do que as pessoas pensam realmente. Eu não sei, né? É muito mais calmo do que as pessoas pensam realmente e o brilho da situação e a curiosidade da situação morre muito mais depressa do que começa. Não vou ser PT, cara. Não, quem faz isso por essas razões, tu vês logo, eles ficam 2 meses no ginásio. 2, 3 meses. Eles ficam logo. Se tu não gostas mesmo eles ficam muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A pessoa pensa que vai meter o seu nome no board e o telemóvel não vai parar. Vais morrer cedo. Uau! Não é nada fácil ser PT. Garanto-te que não é. O teu sucesso de PT depende do cliente.
número 1. Tu dás as ferramentas, mas se a pessoa não quiser, Sim. não é 1 hora, não é 3 horas Sim, por semana que a pessoa que vais mudar a vida. E Eu por acaso queria também te fazer essa pergunta a seguir, mas já que é essa, porque tipo, aquilo, o CPT parece ser o futebol. Por que eu comparo PT e futebol? Tipo, o ginásio parece que toda a gente sabe treinar com musculação. Parece que toda a gente sabe. Falando mais para os homens. Parece que toda a gente sabe. É tipo futebol. O treinador, por mais curso tenha feito, e aí nós estamos na bancada, mas esse treinador não presta para caraças, não sabe nada, estás a ver? E toda a gente tem uma opinião. E no ginásio é a mesma coisa. E eu reparo nesse sentido. Vocês lá como PT, vocês conseguem mesmo mudar mesmo a pessoa? Tipo, nesse caso, claramente que se a pessoa, disseste que a pessoa não quiser, ela não muda. Mas se a pessoa quiser, vocês conseguem mesmo fazer o build na pessoa? Tipo, mudar a pessoa no que a pessoa quer? não, e tu tens muitos casos de grande sucesso. Então, tipo, quando o pessoal. Porque muita gente. Por que eu estou a fazer essa pergunta? Porque o pessoal diz assim: pagar para o PT, isso aí um gajo faz sozinho, uma coisa. Mas quer dizer, tu, como PT, tu consegues mesmo fazer um programa para uma pessoa, realmente, e a pessoa mesmo, tipo, seguir aquele programa e dar mesmo certo. Yeah. Qualquer PT que esteja no ginásio, ele é capaz de dar-te os fundamentos básicos para mudar para ires de um treino inicial quase até médio. Tudo o PT vai dar isso, consegue dar-te isso. Se tu já fores uma pessoa que tenha um desenvolvimento médio de treino tipo e tu precisas de imagem avançada, nem tudo o PT que está no ginásio vai-te conseguir dar isso. Mas uma pessoa que queira começar o seu fitness journey, qualquer PT consegue dar isso. Mas, por exemplo, se tu já tens tu já treinas há 2 ou 3 anos, ou até 2 anos, 1 ano, e tu já tens um bom shape, não é tudo o PT que tem conhecimento para te poder dar uma melhoria e uma progressão na tua coisa. Por exemplo, se alguém chegasse ao pé de mim e dissesse assim: Filipe, tu há 12 anos no fitness em geral, consegues meter-me, eu vou fazer competição bodybuilding, vais-me treinar para fazer isso? Eu vou dizer, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho esse conhecimento. Eu nunca fiz isso. Mas o quê? É porque existem áreas diferentes? Muito tipo diferente. PT, tu estás a falar... o treino não seria... O treino seria diferente porque tinha que estar completamente ligado à tua alimentação. E depois tu tens a questão hormonal, de esteroides e hormonas, que eu não estou dentro do assunto, porque nunca tive a curiosidade de ter. Eu sei muito porque sou curioso, mas não sei como administrar, não sei como as melhores horas, não sei o que é que tu tens que fazer. E esse seria um desperdício de dinheiro a uma pessoa que queira competir, por exemplo. E é muito importante um PT saber as suas limitações, até que ponto é que ele pode oferecer a alguém. Se alguém chegasse ao pé de mim e dissesse que queria fazer um Ironman, eu também não podia treinar, porque eu não sei como é que eu podia desenvolver o sistema cardiovascular dessa pessoa para esse tipo de treino. Não sabia. Eu tinha que estudar e mesmo que estudar sem experimentar a própria, não conseguia fazer. E acho que infelizmente muitos PTs têm falta de humildade para admitir isso que acabei de admitir. Eles pensam que os PTs e muitos homens que andam no ginásio também sabem tudo. Sabem tudo, por isso ok. E agora, mano, é possível ou vive-se bem com o salário do PT? Na UK?
Depende. Tipo, podes ganhar rios de dinheiro como PT. Ah, é? Rios de dinheiro. Tipo, podes ganhar uma loucura de dinheiro como PT. A sério? É sério. Se tu fizeres, tu podes cobrar 30 pounds à hora. Se fizeres 6 clientes ou 5 clientes por dia, uma loucura de dinheiro. Se fosses completamente busy, tiveres 10 horas ao dia a teres clientes, estás a fazer mais de 300 pontos por dia. Há pessoal que faz isso à semana. E depois, se tu fores inteligente e fizeres online e clientes presencialmente, tu vais fazer muito dinheiro. Agora, o problema aqui é que muitos PTs não pensem que podem tirar o curso de PT e as pessoas vão chegar ao pé deles e vão dizer muda a minha vida. E não é assim. Eles pensam que vão ter uma lista de espera até. Tu tens que estar constantemente a vender-te até tu estás numa posição que pode demorar 2 ou 3 anos em que não tens que fazer nada e as pessoas só chegam contigo. Aparecem, é. Como o Jimmy é um caso de exemplo, ele está há anos. Quando eu comecei a trabalhar, ele já estava lá já há 3 anos, acho eu, ou 2 anos. E depois, pronto, ele tem um físico que mete inveja a menos e ele sabe o que faz, ele tem imensos casos de sucesso que as pessoas, com muita gente. E ele já está numa posição que ele não precisa estar constantemente a fazer marketing. Mas um PT que começa, que ninguém conhece, não está preparado para estar lá a lutar e a dizer, olha, assim, eu se meto uma camisa de ginásio e chego ao pé de ti e digo, olha, posso treinar-te? Tu vais dizer, eu nem te conheço. E já agora são 300 pontos por mês. Começaste ontem, cara. Tipo, ainda apanhaste-me no ginásio. O Bonici é um exemplo de inteligência que ele chega ao pé das pessoas, ele diz, posso-te mostrar uma coisa de fazeres de maneira diferente. E a pessoa, ok. A pessoa sente-se confortável porque ele é PT, ele mostra a maneira diferente de fazer o exercício, ele diz que tu gostaste, ele, eu senti mais aqui, e ele, vais treinar amanhã comigo. E ele oferece à pessoa o que ele pode fazer pelo treino dela, e depois a pessoa diz, ok, quero trabalhar com esse gajo. E aí ele tem imenso sucesso. E por isso é que ele tem um seu trabalho fora de PT, porque uma coisa é tu teres trabalhado sempre por um trabalho, PT é por conta própria. Por conta própria, Isso é preciso estar sempre na guerra. Tu tens um mês que tu descansas, tu perdes 3 ou 4 clientes, mês a seguir não tens clientes. E tu tens que estar sempre, tu tens que ter uma mente, acompanhar eles. Tens que ser muito combativo e tens que estar sempre switched on, como eles dizem cá, senão ficas para trás. Mas pode ser, anualmente podes fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu identifiquei também alguns defeitos, ou se posso chamar de defeitos, algumas falhas, né? Algumas coisas que eu vi nos PTs daqui, da UK, pelo menos do ginásio onde eu já andei, né? E fui fazer comparação com o ginásio na Tuga. E eu percebi que o ginásio na Tuga, os PTs do ginásio na Tuga são melhores em termos de o approach, chegar, né? Que foi exatamente isso que estavas a dizer sobre o Bonucci e o Jim. Mas eu identifiquei isso, vi que realmente os PTs vestem a camisa e ficam lá parados. Nem um bom dia. Eles até ficam mesmo em frente à porta. O pessoal entra, eles nem um bom dia. E eles até quando o pessoal entra, em vez deles olharem para a cara, sorrir, eles viram, parece que tipo não estão a ver a pessoa entrar. Ou no telemóvel. No telefone, estás a ver? Que eu achei errado. Eu achei tipo que na Tuga tu entras, o PT já está bem-vindo, ainda fizeste bem ter vindo aqui para o ginásio. E já está a perguntar como é que estás, o que é que vais fazer, qual é o plano. E tenta puxar por ti. E aí tu te sentes realmente essa cena tipo, vou trabalhar com a pessoa. Porque muita gente PT vai no ginásio como se também for fazer compras. Não sabe o que quer fazer, mas só quer ter um corpo. E não sabe quanto tempo vai levar. E quer o mais rápido possível. Então encontrar alguém que acompanhe, sim. Mas também sair à procura de um PT, principalmente um homem, ir de um PT, como é que ensina lá quer ficar bombado.
Eles não fazem isso porque eles têm aquela cena tipo de homem. E na Tuga acontece, bué, pelo menos no ginásio onde eu andei, os PTs são espetaculares. E muitas das vezes nós íamos nos ginásios por causa dos PTs. Eu identifiquei esse defeito que eu estou aqui a comentar. Tu, como uma pessoa que já foste PT e és manager do ginásio, qual é o defeito que tu identificas no ginásio? Que tu achas que tipo, é um defeito? Falando do ginásio aqui onde trabalhaste, aqui não é o quê? O que é que tu encontras tipo, como defeito? Por exemplo, eu trabalhei num ginásio em Portugal e trabalhei aqui também. E quando tu já trabalhaste numa área e tu vens para cá, tu julgas sempre como é que uma área funciona, como é que a área funciona. E por acaso é verdade. E nós em Portugal, quando nós inscrevemos alguém, a pessoa, o primeiro mês tem acompanhamento. Sim. E é muito mais. E é muito mais fácil essa pessoa ter. Saber o que é que está a fazer e até ficar no ginásio. E quando tu tens um cliente que sabe o que é que faz, o nível de retenção e tu podes manter esse cliente durante mais tempo é muito mais elevado. Eu sei o quanto um ginásio cá perde por mês a nível de clientes. Em Portugal eu não sei porque não estava envolvido na gerência do ginásio, mas como tem outra coisa que faz influência é eles terem um contrato em Portugal durante um ano. Cá não tens, por isso não vais conseguir saber o número verdadeiro. Mas, por exemplo, tu tens a quantidade de pessoas que começam o ginásio em janeiro. Eu já inscrevi mais de 1000 pessoas num mês só. Uau! Isso em janeiro, no mês de janeiro? Só em janeiro. Mais de 1000 e tal pessoas. Uau! Só no mês de janeiro. Mas sabes identificar porquê? Porquê é que o pessoal só vai em janeiro, mano? Quer mudar a sua vida. A cena do dezembro, a promessa de ginásio. Vai mudar a minha vida, vai começar começar no no ginásio. E eu menos 2 meses. E fica uma semana. Mas vê. Tal promessa, Uma coisa que é assim, muita gente vai durante uma semana e depois diz, o ginásio não é para mim, o ginásio está busy, não... Há pessoas que dizem que me tornei muito mais gordo até quando comecei a ir para o ginásio. Isso é engraçado. E eu acho que a coisa que mais falta no ginásio cá é ter um acompanhamento como nós temos lá. E o customer service eu acho que nós deveríamos ter menos PTs. Por exemplo, eu cheguei a um ponto que nós tínhamos 3 PTs num ginásio aqui em Peterborough. Eu, se tivesse poder na companhia, eu reduziria o número de PTs. Contratava 5 a 20 horas. Porquê? Para poder ter mais responsabilidade através dos PTs. E poder exigir mais dos PTs. Eu tenho uma situação que eu sou avaliado a retenção da minha equipa de PTs, porque se eu ajudo a evoluí-los nos seus próprios negócios. Mas eles não recebem nada e eu tenho que lhes convencer a limpar o ginásio. Tu tens que arranjar maneiras de poder falar com pessoas que para manter o ginásio que eles trabalham e limparem o ginásio e quererem manter o ginásio com brilho onde eles trabalhem e tentar convencer. E agora diz-me, como é que eu posso tentar convencer um PT que não tem clientes? Que ele tem que limpar o ginásio. Não é fácil. E tu tens um PT a contrata 20 horas, ele se não tivesse a fazer um trabalho, qualquer pessoa quer um contrato num ginásio a 20 horas. E isso era o pontapé. E eles teriam mais medo de perder aquela posição, de não fazer um bom trabalho ou não. Eles todos estariam na frente do ginásio a dizer olá a toda a gente. Uau.
E era uma das coisas que eu mudaria, reduzir o número de PTs, assim, reduzindo o número de PTs também davas mais possibilidades de mais PTs terem clientes, em vez de ser a quantidade de pessoas que realmente querem PTs ser puxada pelos 3 PTs, só tinhas 5 ou 6. E terias um maior acompanhamento às pessoas. Porque, por exemplo, se tem um PT que eu vou-lhe dizer, olha, tu vais ajudar o Félix, que começa hoje no ginásio, mas ele não quer PT, mas tu vais-lhe ajudar para ficar no ginásio. Sim. E ele, o que é que eu vou ganhar com isso? Estás a ver? É difícil. Se eu lhe disser, estás nas minhas 20 horas, tu precisas de fazer isso, precisas de fazer um bom trabalho, senão vais perder essas 20 horas de trabalho. Era mais fácil. É mais fácil, mas era uma das coisas que eu mudaria e por isso é que é tão diferente o nível de customer service em Portugal de PTs, é porque eles realmente trabalham para o ginásio. Eles ganham o seu ordenado do ginásio. Uau! Por acaso não tinha essa perspectiva, realmente. Eu me lembro de ter falado com alguns PTs e tive outra perspectiva no que eles pensavam sobre essa relação, em relação a esse assunto. Eu, por acaso, também me perguntei porque é que também eles não faziam muito. Percebes? E eu, quando ouvi a resposta dele, eu pensei, mas então, se tu não ganhas do ginásio, por que é que ficas parado ali na porta? Percebes? E eles não fazem essa troca. Eu tive de trabalhar por mim próprio. Sim, exatamente. Eles não fazem. Eles não têm esse hustling. Eles não percebem que tudo o que eles fazem é a sua própria imagem. Tipo assim, tu achas que tu ias dar 300 pounds a um PT que tu vias ele sentado a mexer num telemóvel? Exatamente. Não, eu não percebo às vezes as atitudes do... E uma curiosidade, mano. As PTs, as mulheres, elas têm mais clientes que os homens? Sabe, isso é uma coisa muito interessante, porque é assim, antes de eu começar a trabalhar num The Gym, nós não tínhamos nenhuma PT feminina. Sim. Nenhuma. Um ano e meio depois de eu estar lá, eu consegui transformar quase metade da equipa feminina. Isso é fixe, pá. Isso é fixe. E de início, a primeira PT que eu contratei feminina foi uma parecida. E ela só conseguiu 2 clientes. Foi um choque na altura. Mas depois normalizou-se. 2 clientes? Ela não teve muito sucesso. Porque antes era só homens. E, mas hoje em dia, muita PT com muito sucesso lá. É? Tens o caso, a Madara disse muito bem. Quem? Madara, ela disse muito bem lá com... Fez um ótimo trabalho. Paulina, a Marlena está a fazer um trabalho magnífico agora neste momento também. A Andrea está lá já há algum tempo também. A Andrea é a superstar lá do... Muito, ela tem muitos clientes, até podia me aceitar a mim for free. Treina-me, Andrea. A mulher vai ver isso. Foi o vinho. Eu digo, porra, caraças, o Felipe, pá, o diabo. O diabo que fez-me isso. Mas é curioso, porque eu também quis saber, mas assim, tipo... Porque, mas tipo... Queria mesmo saber se elas, tipo, têm mais clientes realmente, tipo... Não, tem. Né? Mas o que tu encontraste na primeira, que só teve 2, é porque o corpo dela não chamava atenção, ela não era bonita, ou... O que é que é? Não, ela... Porque, tipo, os homens... Não, mas tu vais ver, ela era bem... Ela não tinha uma apresentação, mas eu acho que foi uma época de transição que até as mulheres não estavam preparadas para ser treinadas como mulher. Hoje em dia, nos últimos... Acho que foi depois de Covid, tem essa energia de You Go Queen, ou as mulheres, Woman Power e não sei o quê, que as mulheres até estão-se já a virar mais para as mulheres de apoio e coisa. É bom. E foi a explosão que se passou.
E hoje em dia tu vês PTs com sucesso e poder ter essa carreira de PT. Uau. Yeah. Isso é bom, mano. Isso é bom. Ok, mano. Vou passar. As perguntas não acabaram, mas eu sei que o tempo está a ficar aqui, mas essa era sobre a tua profissão. Vou passar agora umas perguntas diretas para ti e algumas coisas no geral para terminarmos isso, que eu vou te deixar ir, mas com promessa que vais voltar, né? Claro. Ainda bem. Faço intenção. Ainda Mas bem. já está a ficar, que amanhã tenho que marcar voos. Exatamente, eu já sei que queres marcar. Eu recebi a mensagem do Davis a dizer que, olha, mete-me a mim, o Felipe e o Charles, quero PTs, equipa dos PTs aí. Eu disse, se vão levar goleada, pá. Você pensa que está no ginásio ou quê? Mas, mano, eu queria te fazer perguntas mais ou menos diretas. O que é que tu farias? Tipo, tu, em termos de várias coisas, né? Vai ser tipo perguntas assim random, vou tentar fazer mais rápido para pouparmos aí o tempo. Tu acreditas que dinheiro vale mais que beleza, em termos de mulheres? Aparência. Conta muito hoje que... A mulher a avaliar o homem. Sim, a mulher avaliar o homem. Achas que tipo as mulheres realmente vão mais por dinheiro ou por beleza? A mulher vai mais pelo dinheiro. Por dinheiro. Sem dúvida alguma. Yeah. Mas também digo-te uma coisa. Sim. Nunca leves a mal isso. Sim. Ou aceita. Porque assim, eu acho que a capacidade de um homem de fazer dinheiro Sim. tem a ver com a personalidade. Uau! E é assim, e como é que nós podemos julgar uma mulher que acha que um homem ganha mais dinheiro? Sim. Tu preferias uma mulher bonita ou feia? Bonita. Como é que tu podes julgar uma mulher porque prefere alguém com dinheiro? Yeah. Ou sentes atraída por um homem por dinheiro? Uma coisa é, estás com eu não estou a julgar, mas um homem velho, Yeah. ou que ela não se sente atraída, ou Sim. só quer Pelo dinheiro. mesmo chupar a alma de um homem Yeah. por causa do Yeah. dinheiro, isso é completamente diferente. Mas uma mulher que se apaixona por um homem por causa da sua capacidade de fazer dinheiro, dele ter poder, eu percebo. Da mesma maneira que eu consigo perceber um homem que prefere falar com uma mulher bonita do que falar com uma mulher que não tenha cuidado nenhum sobre si e principalmente hoje em dia tu tens as modelos gordas, por exemplo, que exigem que olhem para elas só porque existem. Sim. E tu vais sempre, um homem vai sempre preferir, alguns homens, por preferência, alguns homens vão sempre preferir uma mulher bonita do que uma mulher, e uma mulher vai preferir um homem que tenha a capacidade de fornecer. Antigamente era o homem que era mais forte da selva. Hoje em dia, como nós não podemos lutar, é a tua capacidade de ter poder ou de financeira. Agora, se uma mulher só está com um homem por ser fútil, aí é completamente diferente. Mas se tu admiras e o homem que tu tens porque ele vence na vida, é isso. Ok, mano. Vou-te pôr aqui uma situação. Tu tens que salvar alguém, uma das pessoas. Alguém, tens que salvar uma coisa, né? Tens que escolher quem é que tu vais salvar. Tens o teu melhor, tens o cão, que é teu, ok? E tens um bebê. Tu tens que salvar um deles. E o cão, vou continuar a frisar que o cão é teu, tu gostas do cão, e tu tens um bebê que não tens interesse, que não é teu, mas tens um bebê. Quem é que tu salvavas? O bebê. Porquê? Não sei, mano. Eu adoro cães, mas já tive que abater cães. Já tiveste que abater? Já tive. Tipo, levar o canil e ter que abater. E nunca faria isso a um bebê. Ok. E a resposta é boa. E parece que apanhou-te mesmo porque tipo, já fizeste isso. Eu até ia te perguntar se sentiste remorsos, mas pronto, claramente que sentiste mesmo. Agora não, as pessoas que adoram cães, estás lixado, mano. Agora eles tipo, ei, pá, cara, assim, eles também não fariam. Foi mesmo aconselhado pelo veterinário. E eu lhe perguntei,
como é que tu consegues lidar tão bem com animais? Nós temos breaks, 2 breaks repartidos. Ela consegue pedir o team leader para juntar os 2 breaks, para ela ir para casa e dar de comer o cão dela e voltar. Eu disse, como é que tu não tens filho? Ela disse que é muito mais difícil lidar com seres humanos que animais. Eu disse, sim, mas eu não estou a dizer ser humanos, eu estou a dizer filhos, teus filhos. Ela disse, não, gosto de crianças dos outros filhos, família. Então é essa cena que eu digo, tipo, tu... Diz a ela assim, se tu morres um dia, Yeah. fechado em casa, der-te uma... ficares doente, caís no chão, o teu cão vai-te comer. O teu filho ia chorar no teu funeral. Yeah. Também pode ser. Eu vou trazer ela aqui para o podcast e eu pergunto. Mas agora é assim, já que tu escolheste filho, a criança, nesse caso o meu filho, o bebê, e se essa criança se tornasse um Hitler? Mas não tens maneira de saber. Sim, como é que ias te sentir? Não, eu não... Tu dirias, na altura, não. Na altura... salvei esse gajo esse gajo agora está a matar aí. Não, eu não metia culpa nenhuma em mim. Não. Na altura não sabia. Yeah. Se me dissessem na altura... Se me dissessem não uma pessoa, Deus te dissesse, Filipe, não salves aquele, relação a Hitler, assim, ok. Mas não, culpa não é, foi com boa intenção. Se a tua intenção é boa, não podes fazer nada. E mano, quem é que tu agradeces quando as coisas correm bem? Uma pessoa muito importante. Sim, quem? O Filipe. Agradeces ao Filipe. Dizes, I wanna thank me. Como o Filipe não diz. Como o Filipe não diz. Não, eu... Quando as coisas correm bem, quem é que tu agradeces? Não, agradeço a mim, por acaso, mas também, eu não agradeço a Deus, mas eu sou um pouco espiritual e não agradeço, mas eu também se fosse aí é isso, mas eu sei que é tudo. Teu esforço. E não existe aquela história das águas estão... Tens uma pessoa que está em Viana e as águas estão a subir uma tempestade e as pessoas dizem e as pessoas da cidade começaram a dizer comecem a fugir, as águas vão submerger tudo na cidade e então uma pessoa que está a água aqui assim e passa uma gôndola e ele diz anda para cá, salva-te, e ele Deus vai-me salvar. Depois, passado 2 ou 3 horas, ele já está por aqui, passa mais uma gôndola e ele anda para cá, vais morrer. E o gajo diz, Deus vai-me salvar. Depois o gajo fica, o gajo morre, ele vai para o céu e ele diz, então, eu rezei-te todo o dia, não me salvaste? E Deus disse, eu mandei 2 gôndolas. Ok. Por isso, se Deus abre-te portas, tu é que tens que... Tu é que tens que lutar. E tu acreditas em divindades? Eu não sei, mano. Não sabes? Eu sou muito curioso em muitas coisas e adoro. Por exemplo, eu faço muito research na história do nosso planeta. E quanto mais eu descubro de civilizações antigas, mais perguntas eu tenho. É? E depois eu não sei qual é a tua religião, és católico? Não tenho. Não tens religião? Não. Mas a religião católica tem tanta pergunta que não faz sentido e depois muitas celebrações são baseadas em outras coisas que não faz sentido. E então não acredito. Mas, por exemplo, tenho imensas questões de civilizações antigas, como é que nós estamos cá, que isso era outro podcast. O que é que achas que tu farias por amor a uma mulher? Depende. Eu era capaz talvez do impensável pela minha mulher. Porque foi uma pessoa que teve sempre que
comigo e sempre me apoiou e sempre acreditou em mim, mesmo quando eu fui a pior pessoa que eu pudesse ser. Yeah. E eu facilmente iria por uma guerra por ela, se ela imagina que no mundo ela tivesse que ir, alguém da casa tivesse que ir, ela fosse selecionada, eu teria-me à frente para ir, protegeria-lhe, não... E eu até o fim por ela. Yeah. Mas eu não sou uma pessoa também muito romântica para poder explicar o que era capaz de fazer, mas era capaz até de dar a minha vida por amor, por a minha mulher fazia, e por um filho. Até, por exemplo, já vi cenas de pais a dar o seu coração para o seu próprio filho. Eu acho que facilmente faria isso também. Eu acho que nesse caso... eu acho que até... eu também acho. A vida já é dura e eu acho que não deve ser nada pior do que perder um filho. E tens que viver e aceitares que terias essa possibilidade. Eu acho que quase nenhum homem conseguia aceitar viver. Não, mas isso é verdade. Por acaso disseste isso é verdade, mano. Pô, um gajo com filhos, eu estava a dizer antes, falei se calhar um pouquinho, é tipo, para quem criticou, eu não critiquei muito os meus pais, mas eu sou filho de pais divorciados, então não critiquei muito, mas também tive muitas perguntas. E de um jeito ou do outro, olhei alguns pontos. Então, basicamente critiquei, mas não foi direto, né? Foi só por mim. E chega a fase em que eu tenho os meus filhos, eu penso, bem, essa cena não é fácil, cara. Não é fácil, mano. Não é fácil, mano. Mano, então, quem é a pessoa que tu tens que pedir desculpa, mano? Quem é a pessoa que achas que tu precisas pedir desculpa? A mim. A ti? É? Porquê? Recentemente não, mas nos últimos 2 anos podia ter tomado decisões que me protegessem mais. Por muitas situações que eu já passei, já devia estar mais esperto e não cometer os mesmos erros. E eu deveria ter sido mais esperto. O resto... acho que seria só a mim. Porque o resto eu tento não magoar quase todas as pessoas. Eu tento fazer a minha vida de maneira que não tiro nada a ninguém, que não magoo nada a ninguém. Por isso eu pediria desculpa a mim próprio e mais uma pessoa que sou uma pessoa que eu não posso dizer o porquê. Porque iria publicar muita coisa. Sim. E é pessoal para essa pessoa e para mim, mas é essa pessoa também. Ok, mano. É assim, eu queria te agradecer por teres vindo, né? O tempo já foi e vamos deixar para o próximo podcast. Mas eu queria, antes de tu ires, me fizesses 2 favores. Primeiro, eu queria que olhasses para aquela câmera, né? E tu dissesses qualquer coisa que te aparece na cabeça. Ou qualquer coisa que tu achas que queres dizer. Se tu queres agradecer a alguém, se tu queres dizer alguma verdade a alguém, ou o mundo, a sociedade, ou se tu tens alguma coisa para educar alguém, se tu tens alguma coisa a dizer-me a mim, ou se achas que querias que eu te perguntasse uma coisa e eu querias que falasse uma coisa e nós não falámos, qualquer coisa, mano. Basicamente o tempo é livre, mas eu queria que quando fosses falar, falasses lá para a câmera. Qualquer coisa, é a tua escolha. Livre-arbítrio. Olha, vou dizer, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu vou escolher que a internet pode ser uma porcaria, mas pode ser algo muito bom. Imagina, uma das razões que eu sempre gostei de podcast não é só por o que é que tu vais dizer, o que é que vais mostrar ao mundo, o que é que tu pensas. Mas imagina que um dia
acontece a ti ou a mim alguma coisa, os teus filhos podem ver-te. Yeah. E então, se disser alguma coisa, vai ser. Sentar no banco dos réus. Yeah. Nunca aceites ser confortável. Que ser confortável nunca seja uma prioridade para ti. Nunca tenhas medo de ser um homem. Yeah. E nunca deixes que ninguém te diga que é errado ser masculino ou teres orgulho de ser homem. Yeah. Procura a diversidade, luta e mantém sempre os ombros para trás e o queixo erguido. A vida é dura para quem é mole. E nunca pares de lutar. Era isso que eu ia dizer. Isso é para mim. Não, para qualquer homem que precise. precise. Boa. Nós agradecemos, mano. Agora, para a última, para fechar. Porquê é que achas que nós seremos ricos, mano? Porquê é que nós seremos ricos? Yeah. Nós somos ricos, mano. Já somos ricos? Já. Garanta-me isso, mano. Yeah. Tu já viste alguém rico com iPhone? Alguém pobre com iPhone? Eu? Não, mano. Vê. Que não há... Tu não achas que és rico? Eu não, mas eu tenho Mano, um iPhone. tu mano, andas acho que com não. iPhone e com watch. Tu andas sempre com 1000 pounds colado no teu corpo. Pelo menos. Sim. Já para não contar a roupa e não sei o quê. Yeah. Nós temos coisas que os nossos pais nunca tiveram. Yeah. Tens uma família linda. Yeah. Tu podes sonhar. O que é ser rico? Yeah. Bob Marley disse. Ele disse assim, perguntaram a ele, quanto dinheiro é que tu tens? Ele, are you rich? E ele disse, I don't understand your question. Ele disse, nós somos ricos, não, nunca passamos fome, nós comemos o que tu quisermos. Yeah. Agora, queres ser milionário, isso já é diferente. Mas também, eu acho que se tu tomares constantemente decisões espertas com o dinheiro, Yeah. E não deixares o dinheiro controlado, não deixares os desejos de ter coisas desnecessárias na tua vida controlar-te, e assimilares o facto de estás a tomar constantemente decisões corretas, tu vais ter uma vida confortável. Sim. E a gente fala o livre-arbítrio, o governo está de maneira que tu possas sonhar para todos os dias ires trabalhar e que tu tens ninguém vai ficar rico a papá. Yeah. E por isso é que nós lutamos, tu estás a lutar e a única coisa que a gente pode fazer é continuar a lutar. Yeah. Tu ficar mais perto todos os dias e coisa. Yeah. Agora, tu vais conseguir ficar rico se tu continuares a fazer essas coisas e te sentires rico, isso é muito importante, porque se tu vês o dinheiro como uma coisa que tu nunca tens, tu nunca vais conseguir seres rico. Tens que ser positivo, atrair, sentiste rico, e se tu sentiste rico, as coisas vão só cair naturalmente, fazendo as coisas certas, que isso é muito importante. Mas já, mano. Tá-se bem, mano. Tá-se bem, mano. Obrigadão, mano. Obrigado. E eu espero que tenhas curtido, né? Tenhas gostado do momento que tivemos aqui. E eu quero de volta marcar outra vez com... Gostava também que o António também tivesse. Ele vem. E gostava também, mesmo ele que vem, fosse... estou a dizer que ele vem, eu não sei se ele mas eu gostava também, mesmo que seja assim só a ti, e também já ficou aquela marcada que nós combinamos aí com o Chiricano. Portanto, eu queria que voltássemos a conversar por vários temas. E, tipo, o tempo parece tipo 5 minutos, mas dá vontade de ficar aqui a falar. A mim, tipo, eu ficava aqui, por mais que eu vim já me levava a falar. Amanhã íamos de vez para o jogo. Passámos de vez para lá. Mas, pessoal, foi esse o podcast de hoje. Conversámos um pouquinho de mais ou menos o que é que nós tínhamos em mente para falar, o que eu tinha pelo menos em mente para falar. Ficou muita coisa para falar e acredito que teremos mais oportunidades para fazer novamente. Eu gostava que vocês
deixassem nos comentários o que é que vocês achavam ou vocês acham ou gostavam que a gente falasse, e se vocês acharam que eu fiz perguntas que se calhar, ou fiz alguma pergunta que vocês não gostavam, ou gostavam que eu tivesse feito, deixem também nos comentários e sigam-me a mim e o Filipe no Instagram, né? Tu tens o Instagram? Ou tu tens o Instagram da minha empresa? Não, tenho. E tipo, vamos deixar aí tipo, os nossos links nas páginas. Sigam-nos. E tipo, deixem comentários, mano, que isso é bem importante. Comentário, like, que é importante para nós continuarmos aí a fazer a cena. E deixem me saber o que é que vocês acharam disso. Ou se vocês estavam à espera de um PT soft, de um personal trainer, ou um manager assim tão soft como ele, ou não. E pronto, mano, queres dizer alguma coisa? Não, mano. Tá-se bem, mano? Obrigadão. Muito obrigado. Vai, obrigadão, mano.